Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Shalom, shalom. Vamos para mais uma meditação aí dos 40 dias. Dentro desse período de 40 dias que estamos aí para findar o ano de 2022. Muita gente aí ansiosa, preocupada com o que pode acontecer depois desses 40 dias, né? Porque muitas coisas terríveis podem acontecer ou não. Grandes livramentos também podem acontecer. E nós estamos separando algumas porções da Escritura aqui, tendo como referência esses 40 dias, né? Então nós já falamos que em 40 dias Deus entrou em juízo com a terra, exterminando com a raça humana. Em 40 dias no dilúvio, né? Sobrou apenas uma família. Nós vimos também que em 40 dias o povo de Israel estava sob uma afronta do adversário. Havia um gigante poderoso desafiando o exército do povo de Deus, do povo de Israel. Em 40 dias Deus derrubou o gigante. Então nós vimos que em 40 dias muitas coisas podem acontecer. E hoje nós vamos compartilhar aqui no livro de Jonas, uma referência aqui também de 40 dias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Gostaria que você lesse, tá? Completa aí o livro de Jonas. É uma história simples, é uma parte da Bíblia simples de ler. Muita gente não lê a Bíblia porque pensa que a Bíblia é um livro complicado de se ler. Na verdade é, mas escolha livro por livro. Comece por Jonas. Leia esse relato. Jonas, vou ler apenas aqui o versículo, capítulo 3. Mas nós vamos estar fazendo um comentário acerca de toda a história aqui, tá? Dos 4 capítulos. Jonas capítulo 3, diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. E essa era a sua mensagem: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eita! 40 dias e Nínive estava da destruição. Essa era a mensagem curta e grossa, né, do profeta Jonas para aquela cidade de Nínive. E talvez nesses 40 dias que nós estamos vivendo aí, muita gente não tem boa expectativa, porque se nós olharmos o que vem acontecendo com os países, podemos tomar como exemplo nossos países vizinhos aqui na Nicarágua, na Venezuela, Cuba, na Argentina, onde coisas estão acontecendo que eles estão caminhando para uma destruição. Sim, porque o comunismo é destruição. E havia um medo muito grande desse mesmo comunismo chegar aqui no Brasil, como chegou na Nicarágua, como chegou nesses países da América Latina, e chegou na Argentina, e agora, através dessa eleição, aconteceu o que muitos temiam, né? Entrou o partido de esquerda comunista, de ladrões corruptos, condenados, e a aparência que nos dá, a impressão que nos dá é que com o Brasil vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles países onde entrou o comunismo, a destruição, né? Porque onde entrou o comunismo, entrou a destruição. Então, por isso que o povo está muito apreensivo e faltam exatamente 40 dias para que a esquerda, né, a esquerda comunista venha assumir o poder aqui no Brasil, e é um grande risco sim do Brasil entrar numa destruição
como aconteceu com a Venezuela, os países que aderiram ao comunismo. Mas voltando aqui para Jonas, nós vemos aqui que havia uma cidade que estava a caminho da destruição. Mas eu quero separar aqui o livro de Jonas em três pontos. Eu gostaria que você se identificasse em um desses 3 pontos. O primeiro ponto é de um homem que tinha uma palavra de Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus e essa palavra era capaz de mudar situações. Essa palavra seria capaz de transformar situações, transformar a morte em vida, transformar a destruição em paz. Essa era a palavra que Deus colocou no coração desse homem chamado Jonas. E um outro grupo de pessoas, as pessoas que estavam no navio onde Jonas entrou, na embarcação, e aquelas pessoas estavam na sua rota normal, no seu cotidiano, sua trajetória, e de repente eles foram surpreendidos por uma situação de morte. De repente eles estavam no alto mar e o vento se levantou, a tempestade se levantou, e eles foram surpreendidos no meio da viagem e chegaram numa situação de morte. Esse é o segundo grupo de pessoas. E o terceiro grupo de pessoas é exatamente a cidade de Nínive, onde era um povo que estava caminhando, eles já estavam direcionados estavam a caminho da destruição, a destruição inevitável. Então nós vemos aqui um homem que tinha uma palavra de salvação. Nós vemos aqui um grupo de pessoas que estava no seu trajeto normal e foram surpreendidos por um momento de tribulação e por uma situação de morte. E nós vemos um outro grupo de pessoas também que estavam caminhando em direção à morte. E o interessante é que até mesmo aquele que estava com a palavra de vida, ele acabou se deparando com a morte, com uma situação de morte. Jonas. E esse homem que tinha essa palavra de vida, ele recebeu um encargo, uma missão de mostrar o amor de Deus, porque Jonas conhecia a Deus. E o que ele tinha que fazer era pegar aquele conhecimento que ele tinha de Deus e levar esse conhecimento para aquelas pessoas que estavam destinadas à morte, à destruição. Essa era a sua missão, a missão de Jonas, o profeta. Mas quando nós vemos aqui, ele fez o oposto. Ele sabia o que era para fazer e pegou o caminho oposto. Era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E aconteceu algo que essa atitude que ele tomou colocou em risco a vida de outras pessoas. Porque em alto mar, as pessoas que estavam naquela embarcação, na sua rota normal, tudo em paz, em segurança, de repente foram surpreendidos por uma situação. E Jonas sabia o porquê que aconteceu aquela situação. E aquelas pessoas agora em risco de naufrágio começaram a se apavorar e clamar. Cada um clamava ao seu Deus. E o chefe da embarcação ficou preocupado. E eles temeram, e os marinheiros chamavam cada um do seu Deus e clamavam e jogavam as coisas no mar. E virou aquela bagunça, aquela situação de desespero, aquela situação de morte no barco. E havia um motivo. E de repente o chefe do marinheiro, o mestre do navio, ele encontra Jonas dormindo embaixo do navio. Ele fala: rapaz, o que você está fazendo aí? O negócio está feio aqui, o bicho está pegando e você está dormindo aí. Quem é você? De onde você veio? Para onde você está indo? Fala sobre você. Clama ao teu Deus para ver se ele vai nos livrar. E Jonas sabia que ele era o motivo daquela situação. A sua desobediência a Deus colocou em risco a vida daquelas pessoas. Muitas vezes atitudes nossas que nós tomamos, decisões nossas, pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Ou seja, Jonas tinha uma palavra de vida, Jonas tinha uma palavra de esperança para levar para algumas pessoas, mas a sua atitude oposta, a sua atitude contrária à vontade de Deus,
ao invés de levar vida, ele colocou pessoas em situação de morte. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, as nossas decisões que nós tomamos, as direções que nós tomamos. E Jonas sabia que ele era o culpado daquela situação. E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E de repente aqui Jonas agora começa a falar do Deus que ele conhece, começa a falar do seu Deus para aquelas pessoas que estavam na situação apavorada. E o interessante é que aquelas pessoas acreditaram na mensagem de Jonas, do Deus de Jonas. E eles começaram a falar: então, mas o que a gente vai fazer agora? Jonas sabia muito bem o que fazer. Ele tinha que abrir mão da sua vida, abrir mão daquilo que era dele, para que outros pudessem receber o livramento. Jonas sabia disso, não precisava passar por isso. Mas agora a vida daquelas pessoas estava na mão de Jonas. Era a vida dele ou a vida daquelas pessoas. E Jonas ensina para aquelas pessoas o que é que eles deviam fazer. A culpa é minha, então vocês vão me pegar e me lançar no mar. Porque quando vocês me lançarem no mar, então o mar vai se acalmar. E vocês estarão em tranquilidade. Veja bem como ele tinha a solução para aquelas pessoas. Ele, querendo ou não, agora estava fazendo a obra de Deus, colocando a sua vida em troca da vida daquelas pessoas. Muitas vezes Deus coloca algo na sua mão, e isso que você tem na sua mão, você tem que abrir mão para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus. E o interessante é que aqueles homens ouviram a mensagem de Jonas e creram em Deus e começaram a clamar a Deus, e eles fizeram até uma oração. Veja bem que interessante, para as pessoas que não conheceram a Deus, olha só a oração que eles fizeram. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja bem que oração que eles fizeram, hein? Para o pessoal que nem conhecia Deus e fazer uma oração dessa, quer dizer que a mensagem de Jonas produziu efeito naquelas pessoas e trouxe salvação. Eles ouviram a voz. E talvez você esteja num grupo de pessoas assim. Você foi surpreendido por uma situação. Pode ter certeza que Deus tem uma resposta para você. E quando Deus preparar a resposta para você, creia que é de Deus e faça o que Deus está mandando fazer, porque tudo vai voltar ao normal. Aqueles homens creram na palavra de Jonas, oraram a Deus, e aconteceu exatamente o que Jonas falou: me lança no mar, porque vocês vão continuar a viagem normal, toda essa tormenta vai se acabar. E foi resolvida a questão. Mas agora viu o problema. Aquele que tinha a mensagem de vida causou uma situação que agora está custando a sua própria vida. Agora é ele quem está enfrentando a morte. Só que quando ele está frente a frente com a morte, ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, um Deus piedoso, Deus misericordioso, longânimo. Porque lá na frente você vai ver que ele fez essa oração. E na hora que Jonas, o profeta, está frente a frente com a morte, ele começa a clamar pela vida. Começa a clamar a Deus. Agora é ele que precisa do livramento. E o interessante é que quando ele estava lá no barco, ele usou de misericórdia, ou seja, ele abriu mão da sua vida em prol da vida daquelas pessoas. Ou seja, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Abrir mão da sua mordomia, abrir mão da sua vida para salvar outras pessoas. E agora nesse momento de oração, agora Jonas clama pela sua vida, e como Deus é um Deus justo, Deus viu que por causa que Jonas se entregou
mandou que eles lançassem ao mar, abriu mão da sua vida, para que a vida dos outros fosse poupada, Deus levou isso em conta e poupou a vida do profeta Jonas. E agora Deus prepara ali um peixe e faz com que aquele peixe coloque Jonas no ponto inicial. Agora Jonas está no caminho, no propósito que Deus havia colocado para ele. Deus o livrou da morte. É muito linda essa oração de Jonas, eu gostaria que você lesse aí, no capítulo 2, a oração de Jonas. E Deus vai e coloca ele agora no caminho certo. E quando ele chega lá na cidade, veio uma outra vez, veio uma segunda oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Você errou, Ele vai te dar uma outra oportunidade. Então somente você reconhecer que Ele é bom. Capítulo 3 diz: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E qual era a pregação? É aquela que nós lemos no início aqui. E pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Você já imaginou que essa pode ser a mensagem para esses próximos 40 dias aqui no Brasil? Porque nós sabemos o que tem acontecido, onde o comunismo tem entrado. E agora nós estamos a 40 dias do comunismo assumir a nossa nação. E quem sabe se encaixa essa mesma mensagem de Jonas para nós no Brasil nesse dia. Nesses 40 dias, talvez seja propícia essa mensagem de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Imagine se Deus manda um profeta e fala: olha, daqui a 40 dias o Brasil vai entrar em destruição, vai entrar em colapso, será destruído. Só que a mensagem de Jonas não era apenas essa. Jonas sabia que se aquele povo se convertesse, desse ouvido à voz de Deus, porque esse era o propósito que Deus estava avisando. Deus amava Nínive de uma maneira que Ele mandou esse aviso, dando uma oportunidade para aquela cidade, que se eles se arrependessem, Deus mudaria aquilo que já estava determinado. Aquela destruição seria transformada em bênção. Então somente eles dessem ouvido à pregação. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou até o rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja bem o efeito, o impacto que deu quando aquelas pessoas, aquele rei soube do que estava para acontecer. Eles clamaram a Deus, porque se eles creram que se Deus estava avisando, era porque Deus estava dando uma oportunidade, e eles abraçaram essa oportunidade. E aquele homem diz assim: quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E agora vem: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, se essa for a palavra para nós de destruição para esses 40 dias, nós temos que estar cientes que, apesar dessa palavra de destruição, há uma oportunidade. Porque aquele mesmo Deus que mandou Jonas falar: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse mesmo Deus que tinha uma mensagem de destruição, é o mesmo Deus de misericórdia, que se arrepende. E está escrito: e Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Quem sabe esse é o caminho que nós temos que tomar. Pense bem nessa palavra. Leia o livro do profeta Jonas. Leia os 4 capítulos e você vai ver como se assemelha a nossa situação. E vamos aqui terminar com essa oração que Jonas, falando com Deus, ele disse: pois eu sabia que o Senhor é o Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esse é o nosso Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós nesses 40 dias. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para outras pessoas, tá bom?